Fala pessoal, qual é a boa? Você está no Então Ganhei, um podcast de jogos de tabuleiro para você que curte um debate-bola, aquela discussão de boteco, uma conversa igual que você tem com seus amigos na mesa. O quadro de hoje é o Turno Duplo, nosso espaço para uma análise mais profunda. Diferente dos outros quadros, esse tem uma pegada um pouco mais séria, mas sem perder a leveza característica. Ninguém aqui está dizendo que existem verdades absolutas, a ideia é dar nossos 2 centavos de opinião sobre os temas do hobby, ajudando quem nos escuta a talvez descobrir algo novo, ampliar os debates sobre os assuntos tratados. Meu nome é Davi, eu estou aqui hoje com o Laio. E aí, Laio, tudo bom? Opa, boa noite, tudo bem, Davi? Beleza, e com o Leandro. Fala, Leandro. Boa noite, tudo bem? Mas antes vou falar dos nossos parceiros. O Além do Muro está voltando, ainda maior. Pela primeira vez serão 2 dias de evento, nos dias 11 e 12 de outubro de 2025, no pátio Sica Shopping, em Jundiaí. Vão ser 16 horas de jogatina para todos os públicos. Os ingressos são disponíveis no Meeple Starter. A gente deixou um link na nossa bio também para você acessar. Comprando o ingresso, você ganha outro. Nos vemos lá. Então, o nosso episódio de hoje está especial, com 2 convidados externos, porque a gente vai trazer os jogos num contexto ali terapêutico. Então, saindo um pouquinho das mesas apenas de lazer e o jogo com uma ferramenta. Então, Laio, conta aí qual é a sua formação, para o pessoal conhecer um pouquinho do que você pode contribuir aí com a gente nesse debate. Boa noite, gente. Eu sou Laio de Matos Guimarães, então, sou professor de Educação Física e com pós em Psicomotricidade. Hoje, atuando nas clínicas AIABA, foco nas crianças autistas. Trabalho muito com os jogos e sou recente iniciado aí no hobby dos jogos de tabuleiro, mas bem feliz aí com a iniciação. Boa, Laio, obrigado. Leandro, e você? Conta um pouco da sua história e também da sua trajetória. Boa noite. Meu nome é Leandro Caravina, sou psicólogo, formado há aproximadamente 10 anos. Sou psicólogo clínico, tenho pós aí graduação e especialização dentro da área de psicanálise e psicologia hospitalar. Atuo exclusivamente hoje em clínica e com um público adolescente bastante forte. E tive meu contato com o hobby aproximadamente 3 anos atrás, quando eu comprei meu primeiro jogo, que foi o Dixit, e aí foi paixão à primeira vista. Antes eu só estava naquela linha de Banco Imobiliário, War, Uno, Imagem e Ação, e aí depois fui descobrindo uma ampla possibilidade de me divertir com essa temática. E na clínica utilizo bastante como forma de entender algumas questões aí que a gente vai conversar ao longo do programa. Bom, como eu já falei em alguns episódios, eu sou formado em psicologia também, não atuo na área clínica, então estarei hoje mais mediando e trazendo algumas percepções, mas não com a mesma propriedade que os nossos 2 convidados. Tenho também uma pós-graduação em educação corporativa, né, e também em gamificação. Então tenho um pouquinho aí também da possibilidade de contribuir teoricamente, mas com certeza o Laio e o Leandro vão enriquecer muito mais o nosso debate. E antes de a gente começar, vou trazer um pouco de contextualização também, para que a gente parta aí de algumas questões, de algumas premissas. Hoje a gente vai para um mergulho, né, na intersecção entre a psicologia e os jogos de tabuleiro. Se por um lado os jogos muitas vezes foram vistos como passatempo só, ou distração, por outro eles carregam uma dimensão muito mais profunda. Eles são capazes de revelar padrões de comportamento, estimular habilidades cognitivas e até moldar aspectos da personalidade. Para abrir esse debate também é importante a gente lembrar que a psicologia não é um campo isolado, ela dialoga ali constantemente com a pedagogia, com a antropologia, a medicina e outras áreas. Por isso a gente vai citar alguns teóricos aqui que, mesmo não sendo psicólogos de formação, eles contribuíram para entender a mente humana a partir do lúdico. Então, por exemplo, Jean Piaget investigou ali o brincar e como ele se conecta com o desenvolvimento cognitivo, mostrando que os jogos são uma etapa fundamental na construção do pensamento lógico, da noção de regras. Vygotsky ampliou essa visão ao destacar o papel social do jogo, um aspecto simbólico que a criança internaliza ali os papéis, exercitando a imaginação, aprendendo a se relacionar com o outro. Winnicott trouxe a noção do espaço potencial, esse terreno que é intermediário entre a realidade e a fantasia, onde o jogo favorece criatividade, saúde emocional. O Huizinga defendeu que o lúdico é um fundamento ali da cultura, presente em rituais, artes, esporte. O Calois refinou essa ideia também ao classificar os jogos ali em categorias, né? Agon, Aleia, Mimicry e Lynx. O Sutton Smith mostrou como brincar expressa diferentes narrativas de identidade, desejo, acaso e competição, que revelam algumas tensões internas sociais. O Garen Alan Fine, em sua pesquisa sobre RPG, ele observou que
interpretar personagens permite o jogador explorar máscaras, né? Então ele vai revelando alguns aspectos ocultos ali dele mesmo. A Sarah Brauman aprofundou essa perspectiva com investigação dos jogos na interpretação funcional, né, como verdadeiros laboratórios ali de identidade que permitiam uma vivência de múltiplas personas. E aí na neurociência, Daphne Bavelier e o Sean Green demonstraram que os jogos, né, eles podem treinar ali atenção, memória, tomada de decisão, uma plasticidade cognitiva. Gazzaley foi além, né, ele criou um jogo chamado NeuroRacer para provar clinicamente, né, em testes como uma experiência digital nesse caso, não eram jogos analógicos, mas de qualquer forma podem melhorar o foco, auxiliar até tratamento de crianças com TDAH e idosos com declínio cognitivo. Na psicologia clínica, que a gente vai também tratar hoje aí, a Isabella Grinick destacou que os jogos digitais também, nesse caso, né, mas olhando aí para a pesquisa de jogos como um todo, ajudam no desenvolvimento emocional e aí reduzir também sintomas de ansiedade. Jane McGonigal, pesquisadora, propôs que o ato de jogar fortalece resiliência, enfrentamento de traumas. Então, assim, tem uma série de bases teóricas. A gente não vai ficar trazendo toda hora teóricos aqui, esses teóricos vão permear a nossa discussão. Os jogos, eles não são apenas lazer, eles funcionam realmente como esse espelho da mente, nessas ferramentas de aprendizado e aliados terapêuticos. É nesse espírito que a gente vai levar aí o nosso episódio de hoje. E para abrir a nossa discussão, Leandro, queria que você começasse falando um pouquinho como é que você enxerga aí o que acontece psicologicamente quando a gente joga, né? Como que é esse funcionamento mental dos jogos? Fica à vontade. Vamos lá. Pensando nesses autores que você falou, Davi, eu vou muito seguindo o que é dito pelo Winnicott. O Winnicott ele vai falar bastante sobre a criatividade, bastante sobre a importância da criação ali de um espaço onde as pessoas podem brincar, né? Tem um livro muito, muito importante dele chamado O Brincar e a Realidade, que ele trata desses temas. Eu costumo dizer na clínica que a brincadeira não é algo que a gente possa ou deva subestimar dentro da criança. É a partir da brincadeira que ela vai criar o próprio mundo, né? Poder dar forma ali ao mundo em que ela vive, né? Em que ela existe. Dentro desse campo, é curioso ver ali como que pode existir um desenvolvimento cognitivo, da criatividade, o desenvolvimento da sociabilidade dentro dos jogos e das brincadeiras. Quando você olha assim para uma criança na creche, por exemplo, brincando, você vê uma criança livre, né? Brincando sem regras. A boneca mergulha na água, o carro voa, a comidinha é feita de pedra, né? E depois a gente vai adentrando num campo de simbolizações maiores, né? Hoje, para jogar, por exemplo, um jogo de carta, um RPG, um euro que a gente fala, na maioria dos jogos de tabuleiro, precisa se encarnar ali um personagem, precisa se encarnar ali uma realidade que não é concreta, né? A gente não está fazendo na vida real aquilo que a gente está fazendo dentro dos jogos. Então, a importância do estímulo às brincadeiras, dos estímulos aos jogos, principalmente a retirada um pouquinho assim desse campo muito concreto que a tela traz para as pessoas, ajuda não apenas as crianças, mas também adultos a poderem fazer contato e desenvolver aí esses campos que são do simbólico, né? que saem ali do concreto para poder entrar dentro do simbólico. E você lá, eu vindo do lado oposto inicial de formação, né? A educação física trabalha muito com as regras e com os jogos, e agora indo aí para a questão da psicomotricidade, então tendo uma outra base teórica que antes era mais ligada ao próprio jogo. Como é que você enxerga esse ponto aí do trabalho da imaginação, das regras, né? Essa interação também, essa própria expressão do eu, né? Do ser ali dentro do jogo? Bom, Davi, como o nosso amigo aí, o Leandro, já havia dito, e a minha primeira formação sendo educação física, eu fico feliz que tenha sido notificado aí o brincar, né? O brincar da criança, ele vem antes de tudo. O brincar coloca na educação física que é diferente do jogo, né? O brincar, ele não tem regras. Então a criança pode pegar o carrinho e jogar para cima e falar que ele tá voando, porque na imaginação dele aquilo não tem regra. E isso é muito gostoso. Eu sou apaixonado pelo lúdico e pela recreação, justamente por causa disso. Vocês dois, como psicólogos, vão poder assentar um pouquinho melhor isso aí, como o vivenciar, né? A estimulação. Hoje, dentro da psicomotricidade, a gente trabalha muito com a estimulação. Se a criança não vivencia, se a criança não é estimulada, nem andar, ela anda, né? Lógico, contrapondo alguns pensadores aí, que diria que isso seria natural, ela viria a andar de qualquer jeito, mas se ela não vê alguém andando, ou se ela não experimenta andar,
ela não nem andar, ela andaria. Então o brincar, ou até o se colocar na persona de alguém, ou o imaginar, né? Ela também não imaginaria. E a criança, ela primeiro imita, né? Ela brinca que ela é a mamãe, ela brinca que ela é o papai, ela imita, e aí depois ela vai vivenciando o mundo. Isso aí, lógico, depois que a gente vai para os jogos, né? Um jogo de tabuleiro te coloca numa situação que em um momento ali você é o rei de Roma, em outro momento você é um alienígena, e isso vai trabalhando a psique, o imaginário dela, mas que ela vai vivenciando e aprendendo com isso, né? Muito melhor. É legal vocês fizerem esse paralelo da brincadeira e do jogo, porque o jogo, quando a criança é mais nova, muitas vezes ela vai jogar, mas ela inventa as regras também. Então, às vezes, você vai jogar com uma criança menor ali, e aí você explica uma regra e ela faz diferente, e ela tá criando ao mesmo tempo que ela está jogando. Então, as coisas meio que, quando mais novas, se misturam. Apesar da gente, quando adulto, fazer as nossas house rules, eventualmente também é mais estático, né? Um pouco mais fechado. A criança entende que ela tem um pouco mais de liberdade nesse sentido, mesmo dentro do próprio jogo. Eu acho que essa flexibilidade, né? A criança, ainda mais a gente fala muito da criança na aprendizagem, na escola, até dentro da clínica, porque a gente entende, pelo menos dentro da psicomotricidade, que é um leque ali de aprendizagem, né? A gente tem ali as sinapses sendo formadas, tudo muito meio cru. Então, essa flexibilidade de poder criar regras, de poder vivenciar sem regras, é muito bom para a criança poder se encaixar nas regras. Se é uma regra muito, muito firme, muito fixa, muito rígida, e aquilo gera um afastamento, a gente tem não só crianças, mas quantos adultos aí não pegam um board game na mão, lê lá o manual de regras e olha para aquilo já com desgosto e fala, não, é muita regra, não posso flexibilizar, eu vou sair, né? Não entra nem no hobby. Mas a flexibilização de regras, conceitos, volta para o brincar, né? Volta para você pôr uma nostalgia ali, que tudo era gostoso. Tende a aproximar, né? A gente do descobrir coisa nova, né? A flexibilização da regra, na verdade, também se aprende a seguir as regras, né? Isso é bastante curioso. E Leandro, seguindo, você falou um pouco também né, a gente tá falando um pouco mais da criança ali, mas você usa o jogo no trabalho ali com adolescentes, com adultos, então falar um pouquinho desse valor lúdico no processo humano como um todo, assim, como é que você vê essa necessidade humana dessa brincadeira, desse jogo, seja de uma série também, né, que sai um pouco de algo mais real ali, né, de repente algo ficcional, espaço, medieval, por que essa necessidade tão grande dessa exploração do lúdico? Olha, Davi, eu acho que o mundo real que a gente vive, né? Não que a brincadeira não faça parte do mundo real, né? Mas é essa mescla de poder estar no mundo real, não precisar estar. O lúdico, ele traz um certo descanso pra gente. Eu entendo que o lúdico, que a brincadeira, que o jogo, que a música, que a série, o cinema, vai ver ali uma ópera em russo, sei lá, que você nem entende o que estão cantando, tem que ver ali a legenda, mas só aquela expressão musical das cores, dos atores, é muito importante para poder tirar um pouco a gente dessa realidade, que é difícil, né? A vida, ela não precisa ser impossível, mas o que eu trato no consultório ali com o pessoal que eu atendo é que assim, bom, gente, a vida é difícil, a gente não tem que se resignar a ela. E poder encontrar um lado criativo dentro dessas pessoas, poder encontrar essa vida criativa, essa vida que pulsa, que consegue transmitir essa alegria, essa criação de coisas é incrivelmente importante. Muitas vezes, quando eu atendo ali algum adolescente, eu uso muito jogo para poder fazer uma quebra de gelo quando eu preciso, né? Criança que chega assim mais ressabiada no consultório, ou adolescente um pouco mais defendido, né? Um pouco mais marrento, eu brinco, que tá ali talvez contra a vontade, eu acabo utilizando ali os board games ou card games como forma de trazer essa pessoa para um mundo que não é tão hostil, de poder criar as coisas. Tem uma coisa que eu sempre converso com o meu supervisor, que ele conversa comigo, que vou levar algum caso para supervisão, aí ele pergunta assim, Leandro, essa pessoa sonha? Que sonhar é a possibilidade de você deixar ali o seu inconsciente liberar conteúdo sem amarras, né? O nosso inconsciente não tem amarras. E é curioso pensar, né, que adultos às vezes não conseguem organizar ou fazer contato com sonhos para levar para dentro de um setting analítico. Acabo não usando muitos jogos com adultos, mas sempre tento
apresentar para os meus amigos adultos, né? Aí vai um pouquinho mais para a vida pessoal. E é curioso lidar com algumas questões que eu vejo, nossa, isso na clínica seria um prato cheio. Conseguir fazer com que um adulto ou mesmo uma criança traga esse mundo interno e consiga brincar com ele, consiga fazer ali, viver uma coisa que é tranquila, né? Nem sempre é fácil. É curioso ver a necessidade que muita gente tem, né? A gente falava há pouco de regras, de precisar burlar, driblar, criar regras. Isso é muito interessante dentro de um aspecto onde tem-se essa possibilidade, né? Muitas vezes no consultório eu levo ali algum jogo para uma criança, tem que adaptar aquela regra, ou mesmo sugerir para a criança, vamos bolar uma regra nova, né? Como é que tá a sua capacidade aí de aceitar modificações, né? E já com o adulto é interessante, com o adolescente ou com o adulto, ver essa necessidade de refazer a regra para poder se sentir mais à vontade, né? Como se não tivesse ali uma capacidade de aprender aquele jogo. É curioso, né? Realmente, porque até na comunidade de jogos, né, de board game como um todo, quando você fala de regra da casa, né, de House Rule, tem muita gente que dá uma arrepiada, né? Não, coisa absurda. Sendo que, assim, se a melhor experiência dentro do seu grupo não é aquela experiência que está sendo oferecida pelo jogo, eu, assim, não vejo problema nenhum nessas alterações. E assim, tem muita gente que tem realmente problema com isso, né? Que acha que é um absurdo, se o autor fez aquele jogo é porque é pra ser jogado daquela forma. E até em algum outro episódio que eu não vou me recordar, comentando, a gente fala, né, que uma vez que o autor entregou o jogo pra comunidade, o jogo não é mais do autor, o jogo é daquela comunidade, daquele grupo, e se de alguma forma eles, né, esse grupo entende que tem alguma alteração necessária para que funcione melhor ali, só não vale depois ficar falando que o jogo é quebrado, mas fora isso, a experiência não é mais do autor, a experiência é de quem tá com aquele jogo e quer vivenciar aquilo e vivenciar esse sonho. Eu achei legal você fazer esse paralelo do sonho, porque o jogar, de certa forma, é meio que um sonhar acordado, né? Você tá vivendo coisas que você tá aceitando, né? que são reais, lógico, de certa forma, salvo as devidas proporções. A gente até falou no episódio, eu e o Jonathan, um pouquinho sobre o círculo mágico, né? Do Huizinga. Então, essa importância de você ter um acordo ali entre todos que aquela experiência é real na sua medida ali, lógico, com limite, né? Que ninguém tá entrando num tipo de alucinação, mas que aquela experiência, ela é real naquele momento. E pra criança, acho que essa quebra é menor. Se alguém chega aí e fala uma coisa que foge um pouco da regra, ela adapta. Pro adulto, parece que dá uma certa quebra. Não sei se você enxerga isso também, Laio, que o adulto no jogo ali, ele acaba tendo um problema ali, às vezes, da quebra da regra. Isso pode realmente acabar com a imersão da experiência. Sobre as regras, eu acho que tem gente que são mais rígidas, né? E vai do entendimento de cada um, ou até da criação. Se a gente for pegar por esse lado, a gente vai bem mais falar sobre psicologia aqui, né? Mas tem gente que é criado em regras mais rígidas, né? Eu acredito que o jogo, até pegando o que o Leandro pontuou aí, fica até uma pergunta aqui. A fuga da realidade não é o jogo? Porque, assim, eu joguei muito RPG. O RPG me dava, até na época da adolescência, esse distanciamento de situações reais. Então você lidava ali, por exemplo, com perder, com ganhar, ou até com o morrer, né? Em um jogo ali no board game, você é o seu personagem morreu, você saiu do jogo. Como é que você lida com isso? Como é que você vai lidar com essa situação? Tem gente que não lida bem. Perdeu no jogo, vira o tabuleiro, joga pecinhas pra tudo quanto é lado. Eu já vivenciei isso. Mas em outros momentos isso vai sendo trabalhado, a pessoa vai amanciando, né, e vai entendendo que, não é bem assim. Eu uso muito a situação de regras nesse sentido, vamos jogar com essa regra? Ah, não, vai ficar muito chato, vai ficar muito trabalhoso, ou com essa regra eu vou perder. Tudo bem, a gente tira e em um momento futuro a gente põe ela de volta. Isso que você trouxe lá, né, da experiência prévia, como a pessoa foi criada, pode mostrar maior ou menor rigidez em relação às regras. Leandro, até pra gente fechar um pouco esse bloco e depois se encaminhar aí pro próximo, você acha que esses perfis de jogadores vão revelando também traços de personalidade, como o próprio Laio trouxe essa questão das regras, mas em outras esferas também você percebe isso, que de alguma forma é possível identificar um pouco do perfil de uma pessoa a partir do momento que ela tá jogando, a forma como ela tá jogando? Sem dúvida alguma. Eu tenho uma história muito, muito engraçada, inclusive, também não é no consultório, mas enfim, né, pode se aplicar. Tava jogando Saboteur numa festa que eu fui convidado, falei, vou levar o Saboteur pra gente jogar
e tinha ali dois irmãos que estavam se degladiando mesmo, né? Até que chegou uma rodada do jogo, a primeira carta que alguém jogou, que um dos irmãos jogou, foi um bloqueio pro irmão. Aí eu perguntei assim, falei, mas você nem sabe, né, se ele é o sabotador ou não? Aí ela respondeu assim, é porque ele é meu irmão. Então essas coisas vieram à tona ali. Ou, sei lá, jogando King Domino, por exemplo, com uma criança, e aí ficava um pouco sem conseguir seguir a proposta do jogo, porque ela queria que o reino dela estivesse completamente simétrico, né? Separado campos com água, com floresta, com pântano. E a gente falava assim, olha, se você continuar com essa proposta, você não vai fazer pontos, né? Lembra, o jogo precisa ser a variedade, né? Não somente a composição. Mas dá para ver muita coisa. Muita gente que às vezes leva para o lado pessoal um jogo como Saboteiro ou algum outro que, sei lá, que precisa apontar o dedo na cara mesmo, né? Mostrar uma agressividade que a gente às vezes não mostraria ou não deveria mostrar em outros locais. No jogo é permitido. Você mata o seu amigo, você derrota a sua esposa, você ataca o seu namorado, né? Você faz complô contra quem você ama e depois que a caixa fecha, você vai dormir tranquilo, vai tomar uma cerveja, vai, né, fazer alguma outra coisa. A caixa fecha e também fecha-se as intrigas daquele jogo. Mas é curioso ver como algumas pessoas ficam, às vezes, doídas. Se vê uma separação um pouco comprometida, né, do que é a vida lúdica, o que é o brincar, com o que é o pessoal. Se fosse assim, a gente não jogava mais, né? Vocês sabem, porque quando a gente joga é dedo no olho e mão na cara um do outro. Então é muito curioso ver isso dentro de outros contextos. Então, sim, né? Acho que a personalidade ela dá uma exacerbada, ela pode exacerbar tanto para um lado positivo quanto por características ali mais assim que isso chama a atenção. Por que essa pessoa está agindo assim, né? Numa coisa que é uma brincadeira. Realmente a caixa fecha, mas nem fecha, não fecha para todo mundo em todas as vezes. Mas vamos aproveitando e fechando esse bloco, a gente vai para o nosso próximo bloco agora. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o uso do jogo em um setting realmente profissional ali, né, seja o setting terapêutico, no caso que a gente está tratando aqui. A gente não vai utilizar de outros formatos. Por exemplo, eu uso os jogos em ambientes de recursos humanos, né, para treinamento, mas não será essa o nosso foco aqui, né, a abordagem aqui será essa do setting mais clínico. Então, pensando aí nos benefícios do uso em clínica, Leandro, começa aí puxando um pouquinho como é que você já até falou um pouco, né, que você usa com crianças, adolescentes que estão um pouquinho mais de resistência, então pode ajudar nesse processo de conexão, de quebra de resistência, do próprio rapport, né, que para quem não conhece aí os termos, né, da psicologia, o rapport é essa conexão ali que é criada, né, o vínculo ali, como ele é estabelecido. Conta um pouquinho mais como é que você enxerga aí os benefícios desse uso, como é que você vem sentindo isso no seu dia a dia. No meu caso, ele funciona muito como um quebra-gelo. Eu tenho o prazer de estar ali ensinando um jogo, vendo a pessoa aprender, né, e tirando um pouquinho daquela coisa que se tem do pensamento médico de um consultório de psicologia, né? Já utilizei, por exemplo, tem um jogo que chama Combate da Estrela. Ele tem regras simples ali, mas tem uma certa estratégia. Não é um jogo que eu gosto de jogar, para mim enfim. Mas tem lá no consultório, já, por exemplo, coloquei 2 pessoas ali para jogarem, pai e filho. E é curioso ver algumas coisas surgindo ali, né? Ou então numa intervenção familiar, que o jogo ele entra como um instrumento para se conhecer como é que algumas pessoas agem dentro daqueles papéis, né? Sei lá, você põe um jogo cooperativo para uma família jogar, e aí você dá uma olhada assim, mas por que eles estão ajudando tanto o filho ou a filha? Ou por que tem alguém que se apaga e fica apenas recebendo orientações de outras pessoas? Ou quem que é o alfa daquela rodada, daquela jogatina, né? Quando tem um jogo onde as pessoas precisariam fazer uma comunicação para chegar no objetivo. Então é muito interessante ver essas nuances se revelando e conhecer. É um instrumento que eu posso conhecer ali, depois de uma devolutiva, falar assim, olha, né, era um jogo cooperativo, por que isso apareceu?
Então, eu acho que é um instrumento muito rico para se utilizar dentro de um contexto clínico. E você lá, você lida até com um público diferente, né? Pessoas que têm autismo. Como é que você vem enxergando os benefícios do uso do jogo nessa questão ali também, né, de conexão, ou quebra de resistência, ou outros processos que você vem identificando? Ali o jogo, eu uso ele de várias formas, né? Eu brinco que eu tento esmiuçar o brincar ali, o jogo, o lúdico, de todos os jeitos. Pelo menos é a minha tentativa, né? Da minha área ali, da minha vivência. Eu, por exemplo, pego o jogo ali para trabalhar habilidades, né? Então a criança que dentro do autismo ali não tem habilidade, por exemplo, de espera, não tem espera de vez, né? Ó, minha vez, sua vez, a gente chama de troca de turno, né? Mas em um jogo, geralmente tem o prazer de jogar, né? O prazer de brincar. E o prazer faz com que essa criança se prenda mais e aceite essa espera. Então ele não aceitaria a espera de turno. Olha, minha vez, deixa que eu fazer a minha jogada, né? Ele não esperaria. No brincar na escola, ele tem até dificuldades de dividir o brinquedo, né? Então ele vai ali, toma o brinquedo do amiguinho, isso gera uma situação difícil, até para as professoras, e a escola vem com essa queixa. E aí a gente trabalha em consultório essas habilidades. Habilidades que o jogo proporciona ali, por exemplo, o esperar, a troca de turno, ou até habilidades mais finas, como a habilidade motora, né? Pegar uma pecinha pequena, colocar no tabuleiro, tirar do tabuleiro, sem derramar tudo, sem debulhar tudo. Ele não aceitaria, é muito frustrante para eles, é muito difícil pegar aquela pecinha pequena. Mas quando tem o prazer, né, de estar jogando, de estar brincando, ele aceita. Então eu acho que o prazer é uma porta ali de você começar a trabalhar outras habilidades que seriam muito custosas, muito difíceis para ele fazer, mas que ajuda, né? Entre outras, habilidades trabalhadas ali vai até jogo de mímica, que aí eu coloco ele para pular, para rodar, para bater palma, dar cambalhota. Você tem que ser bastante versátil. E o jogo ajuda muito, é uma ferramenta que quem souber usar, olha, você vai enriquecer bem aí o seu trabalho. E Laio, você entende que tem algum... Porque assim, vários métodos vão alcançar de várias formas, e antes de pessoas usarem jogos, de alguma forma elas eram alcançadas, né? Se melhor ou pior, aí são coisas a serem analisadas. Mas tem alguma coisa que você acha que o jogo revelou ou alcançou um tema mais profundo, que você não conseguiria se não fosse o jogo? Você já teve esse tipo de vivência de, pô, se não fosse o jogo aqui, isso daqui ia simplesmente travar? Olha, falando assim, algumas habilidades, por exemplo, assim, a habilidade de recortar, a habilidade de colar, a habilidade de mover pecinha, né? Eu já usei com alguns pacientes porque o paciente não tinha interesse em tarefas escolares. Mas quando eu apresentei um jogo para ele, eu apresentei até aquele jogo... é um jogo bem conhecido, de tabuleiro simples, que é pecinhas que você vai colocando barreiras. Bloqueio? Bloqueio, isso, esse jogo bloqueio. Eu apresentei esse jogo bloqueio para o paciente, era um jogo emprestado, e depois ele vem outro dia, né, pedir pelo mesmo jogo. Cadê o jogo? Eu falei, não tem, né, era emprestado. Ele, mas eu queria jogar tanto. Eu falei, por que a gente não faz um jogo desse? E eu peguei papelão, cola e tesoura, e a gente fez o jogo ali, né, lógico, dentro das limitações do tempo, e ele conseguiu brincar no final da terapia, brincar ali de um modo satisfatório. E o pai depois veio me falar que pegou em casa, passa no supermercado, pega a caixa, quero cola, tesoura, e ele fez o jogo em casa. Então acho que essa experiência, assim, para uma criança que não recorta, não cola, não desenha, não pinta na escola, foi o prazer de jogar ali que proporcionou essa busca para ele, né? Agora, falando um pouquinho mais da psique, eu já vi criança interessada em história, que no jogo tinha ali tinha o rei de Roma e ele queria saber, queria saber mais sobre Roma, queria saber mais sobre isso. E saiu dali procurando o livro para ler, né? Então isso é bem interessante. E você, Leandro, teve algum assunto que você entende que o jogo cavucou ali, ele conseguiu cavar algo que não seria viável sem essa ferramenta? Olha, nós psicólogos temos os testes, né, os testes projetivos, que são, via de regra, o que a gente usa para cavucar, né?
Mas confesso que certa vez, quando um teste projetivo falhou ali na missão devido à grande resistência, né? Acho que só para dando um panorama, né? Um teste projetivo é o que a gente fala que a pessoa projeta em algum material, em alguma situação, seja numa história, num desenho, algo que é dela, né? Então aquilo que ela estaria com dificuldade de verbalizar ou de trazer a situação, o teste projetivo, né, através de algumas técnicas estudadas e sempre revisadas, a pessoa ali projeta o que ela talvez nem saiba que está projetando. E aí, certa vez, fui aplicar um teste projetivo, uma paciente muito, mas muito defendida por N razões, e eu levei um deck de Dixit. E era curioso ver ela escolhendo as cartas mais obscuras para falar de si. Eram cartas mais sinistras, menos coloridas, com mais conteúdos assim que são mais soturnos mesmo, né? Ou então eu tenho outro joguinho no consultório que chama, acho que é Story Cube, se eu não me engano, que você tem 9 dados ali que você vai jogando e criando histórias. E aí umas propostas era a gente criar essa história, e aí o teor da história também, né? Não eram dados assim mais obscuros, mais soturnos, mas ela tendenciava a criar uma história com um teor muito negativo ali. Então foi curioso ver que o que não surgiu num teste projetivo, a pessoa sabe que está sendo testada, né? Ela já fica ali com aquela ranço prévio às vezes, mas que aí dentro de um brinquedo, né? De um brincar, ou de uma proposta que seria assim, né, mais espontânea, né, surgiram esses materiais projetados dos conteúdos internos dela, dos medos, das aflições, até da própria tendência depressiva ali. Bem interessante. O Dixit realmente ele é quase um TAT, né? Pra quem tá vendo o teste de percepção temática ali, né, da história a partir das imagens. Lógico que respeitando todas as regras do CRP, né? Não inventando um teste com as cartas do Dixit, mas que ele dá com certeza elementos, ele com certeza fornece muita coisa interessante ali. Se o psicólogo for criativo, ele consegue, né, fazer o uso de ferramentas como o Dixit, por exemplo, para justamente isso, né? Se apresenta ali um TAT ou um CAT, né? As figuras são muito emblemáticas, né? E você apresenta um brinquedo e fala assim, bom, vamos brincar, né? Vamos ver o que está acontecendo. E aí a revelação pode vir através desse outro instrumento, se o psicólogo ou a psicóloga forem se deixarem brincar também, né? Conseguirem ser criativos ali dentro do set. Em set mesmo, em clínica, meus pacientes ali que são TEAs, né, eles têm uma característica muito forte que são a rigidez, né? Eles são muito rígidos em alguns pensamentos, muito rígidos em algumas maneiras de trabalhar, né? E aí, uma vez em um jogo, eu tinha um jovenzinho que ele não gostava de fazer nada que não fosse de homem, né? Então tudo que você colocava para ele fazer, nós vamos ali hoje jogar bola, nós vamos jogar tênis, olha, a gente vai hoje montar um Lego. E ele perguntava anteriormente assim, mas isso é de homem? Mas isso é de menino? Isso é de homem fazer? Então foi uma fala que um dia falaram na casa dele, ele fixou aquilo na mente, e ele te apresentava essa rigidez que estava atrapalhando o desenvolvimento dele, né? Então, quebrar essa barreira era uma barreira importante para continuar o desenvolvimento dele, porque muita coisa que ele... pintar na escola é uma habilidade que ele vai precisar fazer várias vezes. Por exemplo, pintar não é de homem, eu só quero jogar futebol, só futebol é de homem. Então, a gente precisou trazer jogos, né? E ali no interesse de fazer o jogo... Mas essa brincadeira, esse jogo aqui, você tem que se fantasiar, né? Então, na própria mímica mesmo, a gente separou um pouquinho, a gente manipulou o jogo ali e tinha princesa, tinha dança, tinha mais coisas que ele diria que não é de homem, e as outras coisas como um leão, um macaco, ou um jogador de futebol que ele deveria imitar, a gente tirou propositalmente. E foi engraçado, como ele no brincar, ele foi, e depois quando ele se tomou por conta de, eu tô fazendo isso, aí ele falou, não, mas tá tudo bem, era só brincadeira. Aí entra no que o Leandro falou, né, fechou a caixa, tudo bem, você só tava brincando, mas ele ficou mais flexível, entendeu? Interessante, né, realmente, de como o jogo vai tendo a possibilidade de quebrar estas barreiras.
E aí, pra gente fechar esse bloco, a gente vai falar um pouquinho daquela parte que nem tudo são flores, né? Então, os desafios aí do uso nesse tipo de setting, né? De clínica, de espaço terapêutico. Então, Leandro, o que você já encontrou de dificuldade no uso do jogo, né? Sei lá, jogo é de criança, ou isso na terapia séria, seja do paciente ou de um pai de paciente de repente, ou, sei lá, não sei jogar, não gosto, alguma coisa nessa linha, fugiu de um propósito, você queria apresentar pra uma coisa e acabou desviando. O que você já viu aí que atrapalhou um pouquinho o uso dos jogos? Que uma das falas mais comum aí dentro desse universo, né, clínica e jogos, seja a questão do bom, eu não tô pagando pro meu filho vir aqui brincar com você, ou não tô pagando pro meu filho vir aqui ficar jogando, isso ele faz em casa. Entender que o propósito ali da brincadeira, principalmente para uma criança ou para um adolescente com algum aspecto mais regredido e que precisa dessa ferramenta como forma de expressão, não é uma recreação. A gente não está fazendo ali dentro da clínica, quando tem uma brincadeira, esse é o propósito pelo menos, não é recreação, não é recreativo. É poder olhar para como uma criança, um adolescente, ou mesmo um adulto se comporta diante de algumas situações, né? Como a gente falou bastante anteriormente, a introjeção das regras, poder mudar as regras, poder entrar num personagem, depois poder sair do personagem, conseguir não virar a mesa caso o resultado não seja favorável, ou até mesmo com o adulto. Tem um jogo que se chama A Hora do Rush. Já devem ter visto, é muito comum em celular que você precisa ficar organizando os carrinhos no estacionamento até você liberar todos. É um quebra-cabeça, é um puzzle, né? Que você tem que colocar ele numa posição ali indicada, recomendada. Então, até com um adulto que reclamava, que se queixava de aprendizado, de memória, de fixação de conteúdo, eu jogar um jogo desse e poder falar assim, olha, né, você está tendo dificuldade num jogo que é recomendado para 8+. O que tem aí, né? Eu acho que a clínica poderia ser um pouco mais flexível, um pouco mais rica, ou muito mais flexível e rica, se os adultos também se permitissem brincar, inclusive fora delas, viu? Esse tema puxando aqui para dentro da clínica, mas vocês devem sentir também, né? Quando, sei lá, um jogo diferente ali para um churrasco, né? O quanto que se torce o nariz, né? Que isso é coisa de criança, imagina, eu não brinco, que é isso? E na clínica o desafio maior é assim, bom, não estou pagando pro meu filho ficar brincando, esse preconceito. Instituiu muito o jogo como uma atividade infantil, né? E assim, de uns tempos pra cá, não é nem o nosso foco entrar na antropologia do jogo, né? Na sociologia do jogo, mas o jogo antes era, na verdade, visto como algo de adulto. Bom, o próprio conceito de criança e adulto, né? Foi se transformando, então não vou nem entrar nessa seara, mas de qualquer forma, esse preconceito, né? De um grupo específico, é de nerd ou é de criança, a gente ainda, no nosso hobby como um todo, e aí RPG, board game, né? Magic, que é board game de certa forma, mas tá ali, né? Nos TCGs um pouquinho separado, ainda vivencia muito isso. E você falou essa questão do pai falar, né, não tô pagando pro meu filho brincar. Quando eu fiz o meu estágio de psicologia social, faz um tempo aí já, fiz numa instituição de crianças que tinha algum tipo de vulnerabilidade social ali, e muita violência, era bem difícil de alcançá-los. Eu acabei encontrando, pelo meio aí de uma construção, eles queriam só jogar futebol, né, não queriam estar na terapia ali, era uma coisa chata pra eles. E aí eu encontrei um meio de colocar ali como se fosse um futebol dentro da sala. A gente fez a bolinha de papel, fez o cartão vermelho, fez o cartão amarelo, coloquei ali uma dinâmica pra eles, né, dentro dessa proposta de ir trocando o juiz. Então, eles não me respeitavam enquanto autoridade, né, dentro da sala ali em termos de regras, e aí eles começaram a se desrespeitar, e existia um incômodo, a gente conversava sobre isso, né, e aí como é que é se sentir desrespeitado em regra, quando você dá um cartão vermelho e o jogador não sai. E bom, foi um trabalho que não foi do dia pra noite, né, a gente foi construindo isso ao longo de várias semanas. Alguns poucos pais que acompanhavam, né, porque realmente era uma situação de vulnerabilidade bem severa ali, mas tinha algumas mães, né, que acompanhavam ali, eventualmente, né, que iam até o ambiente para buscar as crianças, fizeram uma reclamação na instituição, né? Porque ele vem pra fazer terapia e tá jogando bola dentro da sala. Então, essa dificuldade também, eu como estagiário ali, né, de conseguir explicar e justificar ali com meios mais apropriados, mas de qualquer forma, esse preconceito de que o jogo ele não tem e não pode ter esse tipo de função terapêutica. Então, eu encontrei essa dificuldade também lá atrás no meu estágio. E você,
Laio, que tipo de dificuldade que você já vivenciou no processo do uso de jogo? Eu acho que o colega já disse o principal, né? Que é justamente isso. Ah, meu filho não vem aqui para brincar, para jogar, mas é o que eu digo, a gente precisa arrumar uma desculpa pedagógica, né? A gente tem que explicar de vez em quando para a família, ganhar a família e falar, olha, ele tá ganhando isso de habilidade, né? Mas eu acho que uma outra dificuldade encontrada em clínica, em terapia, você vai aplicar um jogo, esse jogo não vai ser uma sessão só. E aí, de vez em quando, a gente está 1 mês, a gente está 2 meses, toda vez que ele entra, ele participa do mesmo jogo. Ó, ele está jogando ali, ou ele está montando o jogo, né? A gente está construindo o jogo. Ele primeiro está entendendo a primeira regra do jogo, que nem vou citar o xadrez. Eu gosto muito do xadrez, então eu trouxe o xadrez, mas primeiro a gente aprende a movimentar, depois a gente aprende as regras. Isso demanda tempo. Então, as famílias, ou até mesmo o paciente, algumas vezes, mas de novo isso, né? Pô, já faz 1 mês que eu tô nesse processo, eu tô nesse jogo, só tem esse jogo para jogar, não pode ser outro. A gente cai de vez em quando na mesmice, né? Que é, pô, eu tô há 1 mês aí, toda vez que eu entro é o mesmo jogo. Então é ruim, que nem já aconteceu com o Uno, né? Eu tava trabalhando uma proposta com o Uno, e, pô, de novo, Uno eu já jogo na escola, eu já jogo aqui ali, mas tinha uma proposta interessante com o Uno, né? Então cai muito nessa mesmice, que é a dificuldade de trabalhar um jogo, e eu sei que esse jogo não vai ser trabalhado em uma sessão só, e eu tô há 3, 4, 5 sessões no mesmo jogo, né? Acho que vai disso que o Leandro falou, né, da necessidade da flexibilização da clínica como um todo, e acho que passa por até órgãos de classe, né, CRP e outros meios de utilizarem, certificarem talvez o jogo um pouco mais como ferramental. Eu, como adulto, acho que eu adoraria fazer uma terapia aí com o jogo. Pra mim, que sou uma pessoa que gosta muito de jogo, entendo que ia quebrar algumas barreiras ali e ia realmente facilitar o processo terapêutico, mas não é com certeza fácil essa exploração com todas as pessoas. E o terapeuta que lute, né, em me analisar enquanto eu jogo, eu só quero jogar. Exatamente. É uma boa colocação, Laio, porque é isso, né? Deixa o terapeuta livre, deixa a criança livre. As crianças não estão brincando hoje. É uma preocupação que eu sempre penso. Elas não estão brincando, elas não estão jogando. Elas estão absorvendo telas rolando de manhã até a noite. Às vezes o tempo que ela tem para brincar é no consultório, onde não tem nenhum estímulo que não seja tecnológico, mas apenas jogos ou desenhos e papéis e coisas mais, não é rudimentar, né? Mas que não são tão tecnológicas, embora jogos também sejam tecnológicos, sem essa mediação. A gente está falando do jogo justamente como experimentação, né? A criança que chega ali na rua mesmo, como se chegava na rua para brincar, e vamos brincar do quê? E eu tenho a opção de jogar bola, corre cutia, passa anel, taco, traz um jogo de tabuleiro, joga um jogo de carta. Essa liberdade forma muito o caráter da criança, né? Olha, eu vou escolher hoje e acabou. Ou vou deixar meu amigo escolher, porque aquele meu amigo faz tempo que não escolhe. Entre outras habilidades que pode trazer no meio social, né? Hoje a criança, a gente tem esse papo aí do adultização, né? O Davi até tentou fugir um pouco do tema, mas eu acho que é difícil a gente fugir de falar. Hoje tem criança que acorda de manhã, vai para a escola, ele à tarde está na escola ou está na terapia, à noite ele está no cursinho preparatório para alguma coisa e ele não tem tempo livre. A gente, como adulto hoje, até aceita ter menos tempo livre, o tempo do ócio, o tempo do lazer, né? Mas a criança sem tempo livre é uma criança que não experimenta, que não desenvolve. Não, nada de fugir, não. Realmente esse tema, ele tá muito forte. Aqui é um tema que daria um outro podcast. Eu tava ouvindo um podcast, só não vou lembrar qual é agora, que tava falando exatamente a adultização da criança e a infantilização do adulto. Eu não sei se eu, assim, não cheguei ainda, acho que tô uns 10, 15 minutos do episódio, do podcast, do episódio do podcast, tá? Falta bastante. Mas quando fala infantilização do adulto, eu me preocupo um pouco, até porque eu entendo, lógico, que existem, né, N fatores aí, eu preciso ouvir, né, não vou, lógico, tecer nenhuma crítica aqui antes de ouvir o episódio, mas
existe... Muita gente fala, porque as bonecas, né, as Reborn, assim, eu entendo, lógico, que existe o nível que ultrapassa o saudável e vai ali pro patológico, né, a pessoa que quer pegar uma fila de banco, ó, nossa, a idade, uma fila de supermercado com uma criança, que não é criança, né, com uma boneca e tratando como se fosse uma criança, lógico que aí ultrapassa o limite, né, do que é saudável, mas de qualquer forma, brincar de boneca ou ter ali esse momento, né, tem até um documentário no YouTube que fala das bebês reborn isso é um hobby, assim como o board game é um hobby, assim como o skate é um hobby. Eu acho que existem alguns preconceitos que são convencionados de que o adulto ele não pode ter esse momento do lúdico, de uma brincadeira saudável, e por que não, né? Acho que se isso não tá ultrapassando certos limites, não tá gerando algum tipo de dolo, algum prejuízo na sua vida funcional de adulto, eu só vejo benefícios, e aí seja no bebê reborn, seja na HQ, que às vezes tem pessoas que têm preconceito, seja no skate, seja no action figure, tudo isso, né? Então, lógico que também passa por N coisas, né? De uma sociedade mais machista, onde a bebê reborn é feio, mas os hobbies masculinos, né, considerados mais masculinos, como você ter ali o action figure, né? O bonequinho, de certa forma, de exposição é bonito. Então, acho que tem uma série de camadas, mas de qualquer forma, essa inversão ali de papéis que vem sendo tratado, né? Realmente acho bem preocupante que as crianças, elas não têm muito mais o espaço do brincar, elas têm o espaço do celular, do videogame, que tem, lógico, o seu lúdico, tem a sua brincadeira, mas limita muito a imaginação. Por outro lado, um pouco, às vezes, temerário também tratar que o adulto não pode ter esse espaço. Leandro, não sei se faz sentido aí pra você também. Eu acho muito perigoso falar do adulto que não brinca, Davi, porque eu tenho uma frase que eu gosto muito de falar, brincar peronomútil com os meus colegas e até com pacientes, que é assim, né? Porque eu sou adulto, mas quem que é adulto nessa vida, né? A gente cresceu aqui nesse mundo doido, né? Bom, de acordo com a psicanálise, carregamos muito, mas muito do nosso mundo infantil, né? Que se atualiza dentro das relações. Então eu acho muito perigoso um adulto que não pode brincar, que não se autoriza a brincar, sei lá, né? Tem muitas mulheres que, ou mesmo homens, enfim, acho que não é sobre gênero, mas que encontra em bebês reborn, por exemplo, uma vontade que não foi vivenciada lá atrás, porque, sei lá, não tinha dinheiro. Né, os pais não podiam comprar uma boneca para eles, ou para a menina, ou o menino queria e não podia por conta de um machismo. N situações, né? Agora, quando isso vai para o campo, né, da inversão, né, sei lá, todo churrasco que tem alguém que levar um board game e obrigar as pessoas a jogarem, né? Não, tem dia que não, né? Não dá para jogar. Né? Ou então, bom, bebê reborn é legal em casa, né? Vai lá, põe o seu hobby, vai numa exposição. Não dá para colocar regra no lúdico alheio, mas só pensando assim numa coisa mais ilustrativa de quando isso pode passar do limite. Mas adulto que não brinca me preocupa e muito, que não se permite brincar, que a vida é séria demais. Nós temos um mundo fantasioso, de alguma maneira ele vai ser explorado, ele vai escapar, mas enfim, que os adultos brinquem mais. Não, isso até, de certa forma, é também você renegar o papel que o jogo, né, que de certa forma é um brinquedo, mas que o jogo já teve no passado, e aí de repente lá você tem muito mais embasamento. A ideia não é entrar na antropologia do jogo, mas de qualquer forma o jogo, em educação física, vocês devem ter tido esse tipo de formação ali. O jogo ele teve, né, no passado, um uso de ritual religioso, um uso pra guerra, um uso social. Ele não era tão dentro do lúdico, né? Ele tinha uma função mais específica, e aí hoje a gente renega de certa forma isso. Não sei como é que você enxerga esse ponto, né, dessa transformação do jogo também, e de certa forma um proibitivo, né, que não é mais lugar do adulto esse espaço do lúdico. Na educação física a gente estuda toda a história, né, do jogo, toda a história até dos esportes, né, e a gente tem as Olimpíadas lá sendo colocada também como o preparatório para uma guerra, né, o preparatório de um exército, até mesmo a dança para as mulheres, né, sendo colocada ali como um preparatório para o físico só e apenas. E hoje a gente trazendo assim como o lúdico, como brincar mesmo, né, como prazer. O ser humano que busca o prazer, vocês como psicólogos aí a gente pode, nossa, dá muito podcast, viu, para gravar,
Mas o jogo ele sempre foi usado também como preparatório, né? Eu vou te preparar para uma disputa, seja ele com dados, né? Com a sorte, mas eu vejo o Banco Imobiliário, por exemplo, o War, como jogos que tem ali uma visão de, olha, eu vou te preparar para o mercado de trabalho, eu vou te preparar para ministrar uma guerra, né? Ou até mesmo aquele jogo japonês de pecinha lá, que era usado para preparatório para generais de guerra, né? E também tem o jogo só pelo lúdico, né? Só pelo lazer, por que não? E aí hoje a gente entende que o ser humano pode sim, né? Sei lá, e deve buscar o prazer no jogo e não só o trabalho, né? E acho que esse jogo que você tá falando dos generais, salvo engano, é o Go. É o jogo de pecinhas pretas e brancas ali. Ah, eu não sei. Eu sei que o carinha do Naruto lá joga direto. O cara inteligente do Naruto. Bom, Shikamaru. Shikamaru? Então, beleza. Bom, então vamos fechando esse bloco, a gente vai pro nosso próximo. Agora a gente vai falar um pouquinho dos estilos de jogos, das experiências ali que eles proporcionam. Lógico que a gente foi permeando já isso e as discussões cada vez mais, né, vão questões que a gente já em algum momento tocou ali, porque a gente, né, tá trazendo diversos aspectos, mas de qualquer forma, Leandro, você falou que usa muito mais, lógico, com adolescentes e crianças, mas não sei se eventualmente com adultos, você falou um pouco da questão da memória, né? Então, como é que você sentiu a recepção dos diferentes públicos em relação ao jogo, né? E lógico, cada paciente é um paciente, mas pensando um pouco no coletivo. Vou começar com um público que é um pouco mais resistente, que é justamente o público adulto. A terapia, né, o processo terapêutico, o processo de análise para um adulto, muitas vezes significa o que eu posso fazer. Muitas vezes não, acho que sumariamente significa o que eu posso fazer para que alguma coisa que eu estou sentindo, que está me incomodando, eu deixe de sentir. Né? Então as pessoas vão com essa ilusão para a clínica de que, sei lá, não vai mais sentir a dor por um relacionamento que acabou, ou não vai mais sofrer por uma pessoa querida que faleceu, e aí com o passar do tempo é justamente o contrário, é assim, olha, essas coisas vão continuar acontecendo na sua vida, enquanto você estiver vivo. E aí a gente vai precisar lidar com como é que você reage a isso tudo. Apresentar um jogo para um adulto, apresentar, né, sei lá, transitar entre o jogo e o teste psicológico, que saia um pouco daquela proposta, né, idealizada de que você vai falar, eu vou te escutar, vamos conversar, eu vou sair daqui com uma resposta pronta, parece que ofende um pouco, né, o público mais adulto. Tanto que é o público que eu menos uso algum tipo de jogo. Eu estava sábado, numa reunião com psicólogas aqui do ABC. Eu faço parte da comissão de um grupo aqui. E foi engraçado que, assim, entre 30, 40 psicólogas e psicólogos ali, levei Dixit também. Acho que é um jogo que... Falei, vou testar como é que tá a parte simbólica aí de vocês. Como foi difícil... Quer dizer, não foi difícil montar uma mesa, mas como foi difícil rodar aquela mesa. Então, assim, quem sentou para jogar, jogou até o final. E só parou porque teve que ir embora. Trazer pessoas novas foi muito difícil ali naquele ambiente, se tratando de ter psicólogas, né, profissionais que trabalham com isso. Então, uma outra pessoa me procurou depois para falar assim, Leandro, que legal, que bom que você gosta, dá algum curso. Eu falei assim, olha gente, curso não é para mim, né, eu não tenho especialização em jogos, né, eu sei o que vocês sabem sobre a parte lúdica, né, vamos fazer uma intervisão então. Então, até com os psicólogos adultos, se não tomar cuidado, eles ficam naquela coisa só do discurso. Já o outro público, que é criançada e adolescente, com o adolescente eu fico mais numa coisa assim, olha, nem tudo é jogo, né? Vai chegar uma parte que a gente vai ter que começar a lidar com o simbólico, né? Sair um pouquinho dessa coisa mais lúdica e por que a fala tá tão difícil? Agora a criançada é o tempo todo, né? Eu não atendo tanto criança mais hoje em dia, mas a linguagem da criança é exclusivamente a brincadeira. Pelo brincar, pelo jogar, pelo construir, pelo criar, que ela vai falar sobre as angústias dela. Conforme a pessoa vai crescendo, vai tendo ali uma certa aversão, um certo enrijecimento com relação ao lúdico, uma negação ali dessa parte lúdica.
Você lá, não sei se você chegou a lidar com diferentes públicos para trazer um pouquinho, mas né, no público você trata como é que é. Você até falou um pouquinho, mas como é que é essa recepção inicial, como é que é esse ponto aí do momento de trabalhar com o jogo, o momento de não trabalhar com o jogo. Hoje o prazer de trabalhar com crianças, né? Fica mais na faixa etária aí até os 12 anos, 13 anos. E o lúdico, o jogo, o brincar, ele é minha ferramenta de trabalho. Agora, eu brinco de tudo, né? A gente vai trabalhar ali tanto com jogos corporais, o brincar, o construído, o desconstruído, mas o jogo de tabuleiro, de vez em quando a gente tem a resistência do sentar, né? A criança, acho que sentar na frente da tela é tão fácil, né? Mas sentar na frente de um tabuleiro ali que não tá piscando, não tá brilhando, por mais que tenha uns jogos com as pecinhas bonitinhas, né? Tem bastante jogo bonitinho, até o Quartz foi um que eu tentei levar pro consultório, mas eles sentarem ali para jogar e ficar ali meia hora sentado, hoje das dificuldades que eu tenho em trazer o jogo, né? O jogo de tabuleiro ele não dá um prazer imediato, né? A gente tem um prazer que ele vai crescendo ao longo da jogada, né? Então começa com aquela coisa de, poxa, o que eu tô fazendo aqui, né? Quando não conhece o jogo, quando não tem intimidade com o jogo. E já as telas, como você trouxe, a recompensa é imediata, né? A ativação de áreas cerebrais ali que trazem aquela sensação de recompensa no ato, né? A recompensa do jogo vem ao final dele, ou do meio para o fim, quando você, poxa, tô fazendo estratégia, tô conseguindo, tenho que me esforçar um pouco mais, né? A tela, ela traz essa coisa que é muito instantânea praticamente, acho que contribui um pouquinho com a sua visão também. Essa acho que vai ser uma luta cada vez mais difícil, né? Porque a própria tela veio mudando para recompensas cada vez mais imediatas. Então, você pega, né, Orkut para Facebook, para Instagram, para TikTok, são formatos que vão ficando cada vez mais acelerados, vídeos menores, muitos estudos do marketing, né, em relação a isso, de tentar levar a informação de uma forma mais agressiva e veloz. Então, realmente, o jogo de tabuleiro ele compete de forma um pouco desigual nesse sentido, né? Bem mais difícil porque é bem mais humoroso realmente esse processo do prazer e do próprio entendimento também. E aí, falando não só no site terapêutico, mas na vida, né? Você sentar e pegar um jogo que minimamente tenha 2, 3, 4 páginas de manual, ou você ligar um videogame que você já sai jogando com tutorial, ou ainda mais rápido você pegar um TikTok e ficar só scrollando ali os vídeos, né? São experiências que têm gaps, né? Distâncias muito grandes umas das outras. Concorda, Lário? Opa, concordo plenamente. O prazer, né? A gente busca o jogo, a gente busca o brincar justamente pelo prazer. E o TikTok ali, o prazer é imediato. A cada minuto, a cada segundo que você passa a tela para cima, ele te joga ali uma informação, ele te joga uma zona de prazer no seu cérebro, né? E como disse o Leandro, a falta de vez em quando até a percepção. Você tá fazendo a sua estratégia. Quantas vezes eu não joguei com meus filhos mesmo, fugindo um pouquinho da área da terapia, joguei em casa com meus filhos ou amigos, né? E a pessoa que mais está reclamando na mesa, tá errado, estão me roubando, eu vou perder. No final, quando você conta os pontos, foi quem ganhou. Então ele não percebia que ele estava ganhando. Então o jogo todo foi desprazeroso, né? Porque ele nem percebia, faltava ali a percepção de que, você tá ganhando, você tá atingindo seu objetivo, você podia estar gostando do jogo, da jogatina, né? Saiba esperar e saiba perder também, e saiba ganhar. São habilidades que a gente precisa trabalhar com essa galera aí que tá vindo, viu? E aí falando um pouco dos tipos de jogos e aí que deram ou que não deram certo, vocês já trouxeram alguns exemplos positivos ali, mas jogos cooperativos versus competitivos, a própria quantidade de jogadores, às vezes você tá ali numa clínica com uma outra pessoa apenas, né? Então em 2, mas não sei se adaptar um jogo de 3 ou 4 pessoas de alguma forma para um. Como é que você trabalha isso, Leandro? Que jogo que você já viu que deu certo, um jogo de repente que não deu tão certo e adaptações que você precisou fazer? Eu acho que sempre são jogos curtos, né? Tem um tempo ali de 50, 60 minutos. É importante que o paciente ele viva aquele tempo com começo, meio e fim, né? Alguma coisa nasça, viva e morra dentro daquele tempo.
Eu acho que qualquer jogo que vai expandir muito e que vai deixar a experiência do paciente, da pessoa, nessa coisa inacabada, eu não colocaria. Então, até Banco Imobiliário eu acho um jogo que tem muitas clínicas, né, e que as regras são adaptadas para ficar mais curto. Interromper um jogo no meio porque o horário acabou, eu acho muito ruim. Eu gosto de fazer alguma jogada, levar algum jogo em que, sei lá, leve a metade da sessão, os 30 minutos, né? Então tem aquela parte inicial da gente, né, quebrar o gelo ali da semana, enfim, né? Depois apresento o jogo, ensino as regras e depois tem o finalzinho para poder falar ou colocar ali as minhas impressões. Eu acho que o jogo cooperativo é interessante olhar o quanto que aquela criança, aquele adolescente, ele está dentro de uma possibilidade de jogar com alguém, né? É dividir a mesma finalidade com uma outra pessoa e não querer ficar apenas competindo. Eu vou conseguir, sei lá, um bandido da vida, né? Joga ali o bandido e ele vai tentando se mostrar ali muito mais inteligente ou muito mais perspicaz, né? Observar que assim, não, por que eu estou fora do seu jogo? Eu acho que... jogos cooperativos em família eu acho que cai muito bem para ver a dinâmica da família. Às vezes um jogo competitivo assim, sei lá, pai e filho, mãe e filho, irmão e irmã, quando tem alguma sessão assim familiar, dá para ver muito resultado interessante. E geralmente jogos assim que rodem bem com 2, 3, no máximo 4 pessoas, mas privilegiando os que rodam bem com 2 pessoas para poder respeitar ali o setting, que na maioria das vezes são em 2 pessoas, né? Sei lá, que jogo que você sentiu, ou estilos de jogos, né, que você sentiu que melhor se adaptam, ou aqueles que foram, você falou do Quartz, né, que tentou e de repente não deu tão certo, então quais as tentativas que foram um pouco mais infundadas? Eu vou dizer que os tradicionais, né, os jogos que todo mundo já conheceu até na escola, então aquele Ludo, xadrez, dama, jogo da velha, dominó, jogo da memória, eu nem sei se entra aqui no papo, né, do pessoal do board game, mas esses jogos sempre são mais fáceis, porque a criança já conhece a temática, já conhece as regras, e aí pelo menos em terapia eu uso muito a mudança um pouco do tema, né? Então eu tô jogando ali com ele um jogo da memória, mas eu tô, em vez de jogo da memória das princesas ou jogo da memória ali de animaizinhos, eu tô jogando um jogo da memória o que fazer no banheiro, né? Então, ele pegou escovar os dentes com escovar os dentes, ele pegou tomar banho com tomar banho, então a gente usa essas temáticas adaptadas, né? De vez em quando a gente usa um jogo para dar um estilingue para outra temática mais difícil, né? Então, até citando o xadrez, antes do xadrez funciona muito bem trabalhar os jogos que nem o jogo da velha, né? Os jogos de tabuleiro ali, mas que são o dama, que são uma pecinha só que mexe, com regras mais simples. Então vem funcionado bem. Agora, esses jogos mais trabalhados, eu vou pedir a licença, não sei se você vai deixar, Davi, mas Paper Games, me patrocina, pô. Já comprei tanto jogo de vocês. Fica que é assim. Eu já usei o Knock Knock Door lá do Dungeon, né? Dungeon Knock Knock Door. Já usei o Taco Gato Pizza Planet lá. Já usei bastante jogo de cartas, né? Porque é jogo que ocupa pouco espaço, porque as clínicas de vez em quando tem um armário pequeno, ou a gente tem que estar andando com isso dentro da bolsa, pesa. Então o jogo de cartas ali é um jogo que ajuda bastante. Eu venho descobrindo jogos. Esses dias eu descobri um de uns castorzinho que monta uma prateleira. Eu já tirei foto que, olha, vou ter que gastar um dinheiro atrás dele ali. Acho que é o Beaver's Creek, talvez. Uns castorzinhos que tem que ficar empilhando umas madeirinhas. Mas jogo como Jenga, né? Que é um pouquinho mais barato, porque as crianças de vez em quando perdem peça, come peça, joga pela janela. Acontece. É raro, mas sempre acontece. Então a gente acaba optando por jogos mais baratos, né? Mais fáceis de alcançar. Mas são jogos assim rápidos, como o Leandro disse, jogos que terminam ali em 30 minutos, mas que eu consigo trabalhar as habilidades que eu preciso, né? Como manipular as cartas, perder, ganhar, ajudar. O Bandido mesmo foi um dos que eu adquiri com esse intuito de, nós estamos trabalhando juntos, não é competitivo, porque muita criança se frustra e ao mínimo sinal de vou perder, eu entro em choro, entro em crise,
E é justamente isso que a gente quer que eles lidem, né? Saibam lidar, saibam se entender e ganhar essa habilidade para a vida. Você falou aí da Paper Games. Esse trabalho das editoras, eu sei que, por exemplo, a Devir tem os jogos infantis que são validados, eu não vou saber exatamente o processo, mas eu sei que tem uma validação junto ao Ministério da Educação, ou algo nessa linha, que dá o selinho ali, as habilidades que são desenvolvidas, né, habilidades motoras, habilidades intelectuais são desenvolvidas, e isso dá uma aprovação para que seja utilizado em escola, apesar que, assim, acho que deve ser muito em particular, muito pouco, pelo menos eu sei, né, do uso dos jogos, e a gente já defendeu aqui no podcast, né, a Jogateca, que seria muito importante, e de repente é um nicho a ser explorado também pelas editoras, as clínicas, né? Então, trabalhar esses jogos e fazer, assim como a Devir fez, esse processo, né, de colocar ali na caixa o que esse jogo tá desenvolvendo e tal. O Taco, né, Cabra lá, Queijo Pizza, tá desenvolvendo ali motricidade, tá desenvolvendo o pensamento rápido, sei lá, tá desenvolvendo N coisas ali. Colocar na caixa o que tá sendo desenvolvido e fechar parcerias com as clínicas, de repente. Então, como trabalhar isso, de repente, seria uma possibilidade também que ainda eu, pelo menos, desconheço. Não sei se vocês que estão ali no dia a dia, no trabalho ali, né, de saúde, se vocês veem isso, mas o que eu sei é da Devir com esse processo da educação, do selo ligado às escolas. Agora, no processo terapêutico, eu não sei se alguma editora faz esse tipo de trabalho, seja para criança, para adolescentes ou para adultos. Tem jogos que poderiam ser trabalhados também, assim, até temas profundos com adultos, né, de relação, Fog of Love, sei lá, de alguma forma. Tem um jogo de Mindfulness também, que de repente pode trabalhar concentração. Então, esse processo de colocar na caixa habilidades envolvidas e de alguma forma testar isso mais cientificamente para que isso pudesse ser levado como parceria. Vocês têm alguma informação nesse sentido? Eu desconheço, acho que os jogos que têm essas propostas são feitos por editoras já direcionados, né? Editoras pedagógicas, editoras psicológicas, que traz ali dele no seu manual, na sua caixa, na sua forma de interpretação, o que está trabalhando, né? Então, de todos os jogos que eu tenho aqui na minha coleção, de todos que eu já joguei, eu nunca vi, né, esses jogos, digamos assim, feitos para o público, para o vasto público, não vi alguma indicação disso. Fica muito mais, acho que é o encargo do profissional ou do pesquisador de poder retirar ali, garimpar, né, o que aquilo vai trabalhar. Vendo até na pesquisa que eu fiz aqui para participar, né, o que a gente estudou na faculdade, é justamente isso, o jogo lúdico, o jogo pedagógico, né, de vez em quando ele se limita muitas vezes nessa visão do, olha, eu peguei um dominó e fiz um dominó de matemática, aí pronto, agora esse dominó é um dominó educativo, é um dominó pedagógico, mas o dominó clássico também é pedagógico, também é educativo. Se você usa com a intenção de educar, ou se a criança aprende algo enquanto joga, ele também tem uma função. Então acho que tirar um pouco esse peso o jogo só é educativo, se ele vem com matemática de educação, eu vou fazer aqui um jogo do meio ambiente, e aí tem criaturas que eu vou salvar, criaturas que eu vou deixar morrer, ou eu vou salvar árvores, e aí depois isso. A gente até deve ter exemplos, deve conhecer mais que eu, exemplos de jogos aí com essa temática sendo trabalhada, até para entrar em escola, mas tirar um pouco esse pesar do jogo educativo, só é o jogo que já traz uma temática da educação. Jogos totalmente lúdicos, por exemplo, eu joguei o Seven Wonders Arquiteto. Esse final de semana eu me apaixonei pelo jogo porque ele traz uma base pouca ali de civilizações, mas você pode trabalhar muito como porta de entrada de uma discussão numa aula de história fácil, fugindo um pouco da clínica, né, indo mais para a escola. E assim, desconheço alguma marca que vem com selo de habilidades trabalhadas em jogos, mas em brinquedos isso já vem forte, né? Tem linha de brinquedo, Fisher-Price, essas linhas de brinquedo tem na caixa ali bonitinho, trabalha atenção, trabalha motricidade fina, trabalha isso e aquilo, né? Então, se os jogos não têm, estão perdendo tempo e estão perdendo mercado, né?
Então acho que, como você falou, é mais do que o jogo pedagógico. Não é aquele jogo, esse jogo ensina matemática, é duas pedrinhas ali, 2 mais 2. É pegar o jogo já existente, né, que foi feito com o propósito da diversão pura, mas identificar ali com um trabalho de psicólogos, com um trabalho de pedagogos, com um trabalho de psicopedagogos e por aí vai, onde que esse jogo tá atingindo. Aí eu até fiz uma pesquisa rapidinha aqui, não vou conseguir aprofundar muito porque foi rápido, mas eu fui dar uma olhadinha no site da Devir, tem parte do site Devir Escolas, então fica aí pra quem estiver ouvindo a gente, de repente pra vocês dois também se não conheciam. Se você entrar no Devir Escolas, eles têm alguns jogos ali padrão, então você tem o Genial, você tem o Fantasma Blitz, você tem o Tinko, que não são jogos pedagógicos, não tem muitos também, mas você tem ali, tem até uma quantidade legal. Tem o Bongo, você tem o Cacau, e aí se você clica no jogo, tem uma parte ali, ficha dos jogos, e aí vai abrir as habilidades envolvidas. Então tem uma lista ali, linguagem, atenção, memória, organização espacial e por aí vai, né? Não vou ficar lendo cada um aqui, mas as competências, linguística, matemática, sociais, e aí ele tem um tiquezinho, então tem uma ficha técnica ali dos jogos, falando a etapa educativa, se é infantil, fundamental 1, fundamental 2, quando utilizar. Então eu sabia mais ou menos desse trabalho da Devir, mas não sei exatamente como é que ele é aprofundado, né? Mas de qualquer forma tá aqui, uso de sala de aula, como pode ser feito, desenvolvimento de inteligências múltiplas, competência-chave. Então tem é uma parte específica ali da Devir Escolas, eu não sei como é o trabalho realizado, mas é uma coisa que outras editoras poderiam, inclusive a Paper Games, tem vários jogos baratinhos que poderiam ser utilizados em clínica, em escola, e expandir isso. Então tem as fichas dos jogos com essas habilidades. Então talvez não venha na caixa, não sei porque eu também não tenho tanto contato ali com o jogo infantil, mas de qualquer forma não venha na caixa a informação, mas tem essa ficha técnica nesse site Devir Escolas. Então fica aí essa dica para que as pessoas também conheçam, quem estiver interessado em trabalhar com jogos que tem essas fichas técnicas não só de jogos infantis, mas você vai achar aqui o Ilha Proibida, o Cacau, né, como eu já falei, o Genial, que são jogos que entendo que você pode trabalhar também com adolescentes e adultos. Bom, gente, então agora a gente vai para o nosso próximo bloco aqui, a gente vai falar um pouquinho da ética dos limites e dos papéis ali quando se utiliza esse tipo de ferramenta. Então, Laio, como é que é o risco de fugir um pouquinho da proposta, virar ali só um entretenimento? Você falou, né, o jogo, a gente usa para diversão, ele tem uma ferramenta dentro desse espaço terapêutico, como não misturar as coisas, né, como garantir que ele siga ali aquele objetivo e até também você, né, como aplicador, separar um pouquinho o eu jogador do eu psicólogo, do eu educador físico, do eu que está ali com um objetivo específico dentro desse setting ali de terapia e de saúde. Eu acho que assim, o profissionalismo, né, ele vem sempre antes. A gente tem que trazer o jogo, mas com objetivo, né? A gente estudar o jogo antes, conhecer o jogo antes, até voltando no exemplo ali de clínica, eu pelo menos uso para não me perder a ideia de, olha, eu vou tentar trabalhar esse jogo aqui para tal habilidade, eu separo ele para as habilidades, né? Então hoje eu estou usando ele com este paciente específico, porque esse paciente precisa aprender a perder. Então eu trago um jogo ali que me dê mais possibilidades dele perder, mas que ele perde de vez em quando para ganhar. Tem jogos que tem essa possibilidade. Então é sempre estar se policiando, né? Se policiando e falar assim, olha, não é o meu divertimento, não é a hora de me divertir, não é a hora do meu lazer. Então é a hora do paciente. E também o paciente não vem aqui para só ter lazer. Pode ser divertido a sessão, mas não é o lazer que ele vem procurar. Então ele vem aqui e ele vem aqui para ganhar uma habilidade. Seja essa habilidade de espera, de aprender a perder, de aprender a contar, de aprender a ler. Eu tento ser bem político nisso aí, me policiar bastante para não fugir. Mas eu vou dizer que é difícil. De vez em quando você está dando risada ali com o paciente ou com um amigo terapeuta que está do lado ali também, brincando, ajudando na terapia, e quando você vê, opa, o jogo era para durar 20 minutos, durou 40. E você, Leandro, já esteve em alguma situação onde fugiu um pouquinho, de repente quando você viu, estava competindo ali com o paciente? Teve alguma questão nesse sentido dos eus, né, que estão presentes ali na terapia, até das transferências, né, dentro da pessoa de repente começar a te ver como um competidor também? Não sei se já aconteceu alguma coisa nessa linha, essa fuga do objetivo? Olha, o paciente, ele pode tudo ali, né? Quando eu começo um setting com uma criança e que vai ali muito com a brincadeira, né, para a hora lúdica, eu falo assim, ó, nós temos duas regras fundamentais aqui, né? Nós não vamos nem nos machucar e nem
destruir o consultório, né? Vamos ficar inteiros, tanto eu e você, quanto aqui a sala. Mas o paciente, eu digo assim, que ele pode tudo. Ele pode me desafiar, ele pode mentir, ele pode me atacar, né? É até importante que isso aconteça, né? Dentro de uma questão transferencial, isso é importante que aconteça. Agora, né, eu preciso ficar atento, né, entrando um pouco na teoria, na técnica, na coisa contratransferencial. Eu preciso saber bem, como lá eu disse, né, aquele jogo tem um propósito, ele não está ali apenas para ser jogado, para passar o tempo, ele tem um propósito ali, eu vou ter que observar alguma coisa com aquele jogo. Né? Essa criança, esse adolescente sabe ganhar, sabe perder, sabe se frustrar, sabe lidar com essa frustração. Ele vai voltar na semana seguinte como? Né? Ele vai voltar me atacando, vai voltar ressentido. Quando for jogar de novo, ele vai tentar me superar, enfim. Né? O paciente em si ele pode tentar tudo. A mim cabe fazer a interpretação daquilo. E eu, numa postura mais ética, eu preciso tomar cuidado para não contra-atacar essa criança, esse adolescente, essa pessoa que está jogando. Eu preciso ser justo e não ser cruel, e não ser vingativo. Eu preciso receber aquelas atuações do paciente de forma a ser interpretado. Então, eu não estou ali para ganhar um jogo. Se eu ganhar é consequência, porque eu me esforcei. Também não estou ali para deixar o paciente ganhar o jogo. Né? Ele tem que aprender que as coisas são como elas são. Busco sempre me policiar também ali no meio do jogo, que assim, o eu que está ali não é o eu, Leandro, que reúne a galera para tomar uma cerveja e jogar um jogo no final de semana. O meu eu ali é o eu que sim, preciso estar atento às regras do jogo, até para poder ver o que está acontecendo, se tem alguma regra sendo burlada, mas que o meu ganhar ou perder é uma consequência de estar ali naquele momento e não uma necessidade minha. Né? Então a parte ética seria não retaliar a outra pessoa, né? não me vingar daquele paciente, né? Mas poder interpretar junto com ele as frustrações, as alegrias que ele está sentindo naquele momento. Eu não sei se eu posso acrescentar um ponto, mas eu vejo muito também o modelo, né? A gente fala muito na terapia ABA de modelo. Então eu vou fazer o modelo para a criança copiar. E lógico, se eu perco no jogo e a minha reação é morder os lábios, bater na mesa, gritar e xingar, eu estou ensinando justamente o paciente a fazer o mesmo. E quando ele perder, ele vai morder os lábios, bater na mesa, gritar e xingar. Quando não, até pior. Então, eu me policio muito na questão do modelo, né? E vou dizer que para os pais aí que estão ouvindo, para as pessoas que têm entes queridos também, de vez em quando você vai apresentar um jogo para alguém que você gosta muito, mas a sua postura, né? Que é o modelo, postura, a sua postura, enquanto você joga esse jogo com os presentes, diz muito sobre o jogo também, né? E aí, para quem apresenta o jogo no seu momento de lazer, né? De vez em quando a gente vai em eventos, jogatinas no quintal de amigos, o amigo vem, apresenta o jogo e já fala assim, ó, eu vou ganhar e acabou. Distancia do jogo, fala, eu tô aprendendo hoje, você já joga esse jogo faz 1 ano. Vai me distanciar, então a criança de vez em quando ali, ou o paciente, aí eu me preocupo muito com o modelo, né? Qual que é a minha posição que eu vou apresentar esse jogo. Então esse jogo tem que ser prazeroso. Até porque de vez em quando, na nossa realidade, eu só tenho esse jogo para trabalhar, só tenho o Uno para trabalhar todo dia com ele, tem que ser um jogo prazeroso. Então a minha postura tem que ser, nossa, como eu amo esse jogo. Porque eu vou usar esse jogo muitas vezes ainda. Bom, gente, agora a gente vai para o nosso último bloco. Nesse bloco a gente vai falar um pouquinho agora do percurso pessoal ali de vocês, né? Então falamos bastante do externo, do fora, né? De algumas teorias. Agora a gente traz um pouquinho para dentro. Então, Leandro, que dica, quer dizer, é meio para dentro, meio para fora, né? Porque a gente começa aí falando primeiro. Leandro, você lembra a primeira vez que você usou um jogo? Você lembra como é que foi? Eu não sei se tá fresco aí na memória, mas como é que foi a primeira utilização, né? Ou pelo menos de onde surgiu esse ensejo ali de, poxa, vou usar os jogos aqui na clínica? Lembro perfeitamente. Foi uma paciente da clínica escola do 4º ano, uma pré-adolescente, e era no psicodiagnóstico infantil.
E eu e meu grupo, né, nós atendemos ela jogando dama, porque ela gostava muito de jogar dama. Tanto que a nossa intervenção ao final, nossa devolutiva sobre ela, a gente fez um livro sobre o jogo de damas, né, colocando ela como protagonista, e foi bem interessante, né? E aí depois, ao final, né, aquela coisa de sair da faculdade, montar a caixa lúdica, poder oferecer brinquedos, poder oferecer jogos. Eu tenho uma relação pessoal muito próxima a jogos de tabuleiro, sempre gostei. Agora, depois de adulto, que eu tô retomando um pouquinho a questão do videogame, mas eu nunca foi o meu ponto forte. Eu trocaria qualquer console para ficar horas e horas em uma mesa jogando, né? Mas no meu percurso ali foi jogo de damas com minha primeira paciente do psicodiagnóstico clínico. Legal. E você lá, eu sei que você vem, né, da educação física, então tem com certeza o uso de jogos em diversos outros contextos, mas pensando nesse contexto terapêutico ali, assim que você entrou no tratamento de pessoas com autismo, já foi logo de cara o uso do jogo? Olha, eu lógico, pulando toda a fase da educação física e o trabalho nas escolas e na parte da recreação também, eu trabalhei, eu acho que na clínica eu sempre usei as cartas, né? Porque é oferecido para as crianças um tempo de lazer, né? Olha, eu vou pedir uma atividade para você que vai trabalhar equilíbrio e ele tá ali frustrado porque não gosta. Ah, mas tudo bem, quando acabar a gente vai fazer uma coisa legal. E aí por conta de muitas vezes falta de espaço ou falta de recurso, ou sempre tinha um baralho, eu sempre tinha um jogo de dama, um jogo de xadrez, né? Eu sempre tinha alguma coisa ali para usar. Então vamos dizer que sempre usei. Mas os jogos, os board games mais complexos, né? Eu venho usando aí no último ano, né? Eu conheci aí os jogos que eu havia dito, né? Os jogos de até o taco, gato, pizza lá que foi citado. Eu conhecia ele com o baralho normal, um jogo parecido. E aí quando você traz a temática do board game, que tem uma foto de um gatinho, uma foto de um coelhinho, que são mais lúdicos, são mais prazerosos na hora que você olha, aí eu comecei a usar aí de um último ano para cá, e um ponto positivo é justamente isso, eles são bonitos, né? Então você tirar um baralho normal do bolso, vamos jogar um Uno aqui, a criança até não tem tanto interesse, mas quando você tira ali um taco, pizza, queijo, cabra, né? A criança já olha, é amarelo, chama atenção, então ele já tem a curiosidade. E aí fica mais fácil de trabalhar. Laio, que dica que você dá para profissionais que querem começar a utilizar o jogo nesse tipo de contexto? Olha, uma dica que eu posso dar para quem está querendo começar o jogo ou não tem tanta facilidade, já pense nas regras que você pode flexibilizar, as regras que você conhecendo o seu paciente, você vai flexibilizar, se vai mudar ali, ou já tenha opções, você quer, de vez em quando você está pensando em trabalhar ali um jogo específico, olha, eu quero trabalhar aqui um xadrez, mas pense no preparo desse paciente antes, né? Então vem trabalhando com ele antes um jogo de dama, vem trabalhando com ele antes um jogo da velha, vem trabalhando com ele antes outros joguinhos, até um ludo, para depois chegar no xadrez, que aí facilita criar uma linha de raciocínio pro paciente sem perder tanto tempo explicando regra, né? Perder tempo explicando regra, você não tem nem tempo de terapia para isso, de clínica para isso, né? Então, acho que ajuda. E você, Leandro, qual é a dica que você dá pro profissional que tá querendo começar a utilizar em clínica, de repente é uma pessoa que tá no hobby ou não, sei lá como ela cair de paraquedas num podcast de 2 horas de episódio se ela não for do hobby, mas tudo bem, né? Vamos dizer que tem alguém aí que tá nessa situação. Olha que eu vou divulgar para os colegas isso aqui, hein? Eu acho que precisa abrir a mente, precisa sair um pouquinho daquela coisa de que a técnica é somente aquilo que é validado pelo conselho. Claro, o que é validado pelo conselho, pelos órgãos competentes é extremamente importante, porque é embasado, porque é pesquisado, mas a clínica ela não é feita somente de teoria, a clínica é feita de vivência mútua, né? Então, saiba o propósito
pelo qual você está utilizando, sei lá, uma dama, um ludo, um carcassone, um bandido, um taco-gato, né? Saiba o propósito e aplique esse propósito e veja ali o que está surgindo daquilo ali, né? Mantenha-se sob o código de ética, mantenha-se sob as normas da profissão e seja criativo, né? Arrisque, saia um pouquinho desse campo tão tradicional às vezes, né? Da psicologia. O mundo mudou e a gente precisa utilizar as ferramentas que são oferecidas a nós, né, pela modernidade, né, e jogos de tabuleiro nem são coisas modernas, né, você falou bastante sobre a antiguidade, né, tenha um propósito, tenha confiança e se arrisque, né, para poder buscar compreender aquela pessoa. Aí, indo para experiência pessoal mesmo, Leandro, quando você começou a utilizar ali, né, o jogo como uma ferramenta, aí você tem o jogo por lazer, em algum momento deu algum desgaste, né, com o hobby? Ah, não, isso daqui virou, sei lá, ferramenta, hoje eu não quero, é o padeiro que não aguenta comer um pãozinho, sei lá. Você acha que dá pra separar um pouquinho isso, ou em algum momento as coisas ficam meio conectadas ali e cansa, assim, você olha, porque, lógico, todo mundo tem aquele dia que não quer olhar pro trabalho, aí você chega em casa e de repente o jogo é uma ferramenta de trabalho também. Pessoalmente, eu digo que aquele dia que eu consigo levar uma proposta de jogo para um paciente, para mim um dia muito... Não vou falar que é mais gostoso, porque eu estaria mentindo, mas dá aquele tom ali mais agradável ao dia, né? Poxa, estou ensinando uma criança, um adolescente, ou mesmo um adulto, né? Estou observando a partir daquilo que eu gosto de fazer, né? Que eu consigo unir duas coisas que eu gosto muito, que é a psicologia clínica e que é o board game. Então eu iria pelo contrário, eu acho que é mais uma sessão, é difícil falar que ela é relaxante, porque para não cair naquela coisa do lazer, né? Eu não estou ali para fazer uma recreação com aquela pessoa, mas eu acho que dá um colorido a mais. Mas assim, fica também sob a ótica da instabilidade, né? Eu não sei como é que vai ser recebido aquilo pelo aquele paciente, mas no geral é o contrário. É um momento ali que fica mais prazeroso mesmo. Você lá muda de alguma forma a sua relação com o jogo? Você falou até do xadrez que você gosta. Se você usa num dia na clínica, você tem disposição pra, sei lá, chegar e jogar no mesmo dia uma partida de xadrez? Como é que é esse ponto? Eu acho que a gente cai naquela ideia do colocar a música que gosta como despertador, né? Aí pronto, já perdi o gosto pela música. Mas não, pelo contrário, eu consigo ter prazer, sim, brincando pelo jogo. Eu chego em casa, jogo o xadrez sim com meu filho, jogo os jogos com a minha família. Eu acho que o uso profissional do jogo ali só te abre mais visão sobre o jogo. É lógico que a gente acaba analisando um pouquinho o jogo como matemática, né? Todo jogo tem uma matemática ali por trás, a gente acaba entendendo. É ruim quando você mata o jogo, né? Você aprende a contar pedras no dominó. Por exemplo, no dominó eu nunca aprendi a contar pedras porque eu gosto da aleatoriedade, da sorte. Será que eu vou perder? Será que eu vou ganhar? Pelo menos é o meu jeito de jogar. E a partir do ponto que você aprende a contar as pedras do dominó, pronto, você já sabe se vai perder, você já sabe se vai ganhar. Então, eu procuro jogar pelo aleatório, jogar pelo prazer. O único ruim é que quando a gente começa a descobrir jogos novos, esse final de semana mesmo eu participei lá do Jogatina do Quintal. Cada jogo que eu descobri, eu já ficava, ai meu Deus, eu tenho que comprar esse para colocar na clínica, e eu tenho que me policiar pensando, será que eu tenho que comprar esse para clínica ou só tô dando desculpa para comprar mais um jogo, né? E você, Leandro, ele fala um pouquinho desse ponto, dá pra jogar na vida fora da clínica sem analisar, sem pensar, essa pessoa tá fazendo esse comportamento, olha aí, tá sendo agressiva, tá sendo competitiva, ou fica sempre aquela pulguinha? A gente fez o episódio de contexto histórico, né, com o Arthur e com o Rafael, que são historiadores, eles falaram que eles não conseguem separar o jogo do contexto histórico, que a análise tá sempre presente. Você consegue desligar o modo psicólogo? Olha, eu tento ao máximo, mas tem coisa que é gritante quando uma pessoa tem essa ou aquela atuação, aquela atitude dentro de uma
de uma jogada, né? Quando eu vejo alguém, por exemplo, levando o coup muito pro lado pessoal, porque é um jogo de provocação, né? Ah, você tá mentindo, então você é a condessa, né? E aí vai. Quando eu vejo uma pessoa assim levando muito pro lado pessoal, eu fico, a diferença eu guardo pra mim, né? Não vou trabalhar em jogatina, né? E vou tentar ao máximo não usar isso contra aquele competidor também. Mas acho que não analisar, claro, análise ela tem um significado muito mais profundo, né? Mas catar ali algumas hipóteses, catar algumas características de algumas pessoas é inevitável mesmo. A diferença é que eu não uso para poder me divertir também, né? Senão aí sim fica trabalho full time. Gente, pra te fechar, uma última pergunta aí, queria saber um jogo que vocês entendem que ajudou vocês a desenvolver algum aspecto pessoal. A gente falou os jogos que vocês utilizam para desenvolver os outros, né? Mas, Leandro, que jogo que você já entende que de alguma forma te ajudou a se desenvolver, seja um aspecto emocional, seja um aspecto cognitivo? Olha, eu tenho um queridinho aqui da minha lista, que é o Everdell, que me ajudou a ver ali algumas potencialidades minhas no que diz respeito a uma construção longa, sabe? De fazer uma estratégia que você precisa pensar a longo prazo, né? Eu confesso que eu não sou muito bom em jogos de pensamento a curto prazo, né? Então, assim, eu vou jogar um White Castle, eu vou perder de lavada, né? Porque ele é muito estreito, ele tem rodadas muito curtas, que você tem que aproveitar ao máximo aquelas ações. Mas me dá um Everdell que eu consigo, ao longo de 15 cartas, montar uma estrutura e fazer aquilo funcionar, ou um Earth, ou um Terraforming Mars. Eu me achei muito dentro desses jogos mais de construção ali de ou deck building ou alocação de trabalhadores, que ele é mais extenso. Eu falei, uma competência boa minha de pensar um esquema a longo prazo, de ter tempo para poder criar aquilo. Me dá jogo que a coisa é muito curta, eu vou me dar mal. E você, Laio? Qual jogo... Aliás, qual jogo não desenvolve alguma coisa, né? Mas de qualquer forma, que jogo você destacaria que gerou aí um desenvolvimento para você? Olha, eu vou dizer que o primeiro jogo aí que eu comprei para jogar em família foi o Zombicide, mas o Zombicide eu comprei justamente porque era um jogo cooperativo e eu ia colocar todo mundo jogando junto, se ajudando, mas dizendo sobre uma habilidade minha, foi o... e tem um nome que o pessoal usa, que é quando a pessoa quer ficar explicando o jogo, você faz isso, você usa aquele poder. Alpha Player. Acho que é isso. Eu tento me segurar ao máximo, morder a boca ali para não ser o alpha player. Então eu quero que os meus filhos ou meus amigos que venham experimentar o jogo, porque aqui eu já joguei bastante vezes, então eu já sei a maneira certa de jogar. Vamos dizer assim, para dar sucesso, pra gente ganhar, tem que jogar assim. Eu até nesse capítulo que a gente tá jogando, tem que jogar assim. Então eu fico me segurando ali para não ser o alpha player, para até não ficar mandando muito nos outros, né? Tô jogando com meus filhos ali, então pai, o que eu faço? Não sei, é o seu personagem, toma a sua decisão, eu vou fazer isso. E aí eu fico me segurando. Mas um outro jogo que eu tô apaixonado aí, que até joguei esse final de semana, foi o Seven Wonders Arquiteto, que é um jogo que me abriu a mente, porque é um jogo assim, que tem várias maneiras de você ganhar. Você pode ganhar sendo ofensivo, você pode ganhar sendo defensivo, você pode ganhar sendo isso ou aquilo. E eu vi assim a minha galera jogando, como cada um buscou uma característica, assim, eu gosto mais disso, eu gosto mais daquilo, eu sou mais ofensivo, e todo mundo quase ganhou ali. Eu falei, meu, que legal, que assim, cada um jogar aberto, né, esses jogos mais, eu tô gostando bastante, porque assim, não tem aquela coisa, tem que jogar assim, senão acabou. Ficar aberto, isso eu gosto mais, porque dá prazer na mesa, de sentar na mesa, jogar e acabou. Vou fugir da pergunta aqui também, né? Então, nesse fechamento,
eu tenho uma séria dificuldade com raciocínio lógico, né? Com esses problemas de lógica, essas revistinhas de problemas de lógica, eu não tenho... além de não ter habilidade, eu não tenho muita paciência, né? Então até falei em outros episódios que jogos como Planeta X, aqueles Turing Machine, são jogos que me irritam profundamente, mas o jogo Alquimistas é um que eu consigo trabalhar essa habilidade do raciocínio lógico ali e assim, me dá prazer esse jogo, então eu consigo evoluir um pouquinho nesse sentido. Longe do ideal, mas evoluir um pouquinho aí nesse sentido. Então é um jogo que pra mim me ajuda bastante nesse processo. E pra gente fechar, Leandro, fala aí suas redes sociais, forma de conhecer seu trabalho, fica à vontade pra divulgar um pouquinho aí do que você vem fazendo. Minha única rede social que eu divulgo assim, ela não é profissional, mas segue lá, eu não consigo deixar de colocar um pouco de psicologia, nem que for ali sutilmente, que é o Instagram, é o BGTimeBR. Então, BG de board game, time de tempo, BR de Brasil, tudo junto. E como psicólogo, acho que tem o meu e-mail pessoal, caso alguém queira trocar uma ideia comigo, alguma dúvida, enfim, ou qualquer outro tipo de questão relacionada a board games ou psicologia, que é o L de Leandro, Caravina, com C e com V, @gmail.com. Linka lá no nosso Instagram também. E você, Laio? Bom, eu não trabalho muito nas redes sociais, né? A única que eu tenho é o Instagram, que eu uso mais pessoal mesmo, mas tá lá, Laio_MG, né? MG de Matos Guimarães. Eu não movimento muito para esse lado aí de postar muita coisa, mas eu já estou pensando em abordar um pouquinho mais a psicomotricidade lúdica, ou o lúdico aí na vida, né? Eu tô querendo fazer algumas coisinhas. Quem sabe? A pessoa vai lá, se inscreve, me segue e em um futuro próximo eu desenvolvo esse trabalho. Eu queria agradecer demais a participação de vocês, já fazer um elogio aqui, que eu ia deixar para pós-episódio, mas acho que tem que ser feito público. Parece que vocês já gravaram 100 episódios cada um. Foi muito fluido, foi muito legal. Vocês foram, assim, nossa, foi bem demais. Não, foi Valeu. Bem demais. Queria agradecer muito a participação. Espero que seja um primeiro episódio de outros que a gente venha discorrer de desdobramentos desses tópicos, desses temas aí. Quem sabe a gente não puxa outras ideias também pra gente conversar, porque foi muito legal o bate-papo. E se quiserem dar um tchau especial aí pra alguém, um tchau pra galera, fica à vontade, Laio. Olha, eu queria agradecer muito a oportunidade, porque a gente sem se conhecer muito aí, eu dei uma conversada, a gente discutiu um tema e já me abriu a oportunidade de vir falar aqui. Espero não ter falado nada muito errado, peço desculpas aí já de antemão, mas queria agradecer se no futuro a gente pudesse retornar e conversar mais, que foi muito boa a conversa, viu? Tava aqui com ansiedade, morrendo de dor no estômago aqui, mas acho que deu tudo certo. Ufa. Deu sim, e você, Leandro? Eu agradeço imensamente a oportunidade de conversar, de unir dois temas que para mim são muito importantes, psicologia por conta da minha profissão e board games porque vem crescendo na minha vida pessoal enquanto hobby, de poder falar da união aí desses dois temas. Eu espero que o canal cresça e cresça bastante, atinja outras discussões e outros públicos e vá para cima aí. Muito sucesso para vocês. Muito obrigado. Para quem ouviu a gente até agora, agradeço muito também. Mandem uma mensagem pra gente no Então Ganhei BG, nosso Instagram, na Ludopédia, no Spotify. Fique à vontade para mandar sugestões de outros temas também, críticas, comentários, trocar uma ideia sobre psicologia e jogos. A gente encaminha aqui pro lá, encaminha aqui pro Leandro. Eu tento responder também na medida do possível. Então, estamos à disposição para trocar essa ideia. Muito obrigado e valeu!